Seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Matheus Rocha e eu sou professor de música. Se é novo por aqui, inscreva-se e deixe sua curtida abaixo. Eu posto quase toda semana vídeos de história da música, editoração de partituras, teoria da música, tocando piano e vários outros que podem servir como material didático para suas aulas. Neste vídeo eu vou te dizer se o doutorado em música da UFMG vale a pena e como foi minha experiência nesse primeiro ano de curso. Pois bem, eu ingressei no doutorado em música na sub-área de educação musical na UFMG em outubro de 2021, então ainda durante a pandemia, as aulas começaram de forma remota. Minha orientadora é a professora doutora Helena Lopes da Silva. E só para fazer uma breve introdução, eu ainda não tinha nenhuma experiência em educação musical antes de entrar no curso. Eu sou bacharel em piano pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e sou mestre em tecnologia musical pela Universidade do Sul da Geórgia, nos Estados Unidos. Mas como a partir de 2017 eu comecei a dar aula no Instituto Federal do Ceará como professor efetivo, comecei a cada vez me interessar mais por essa área da educação musical. E resolvi me aventurar nesse doutorado. Por sorte eu passei na prova e estou lá há pouco mais de um ano. Eu vou começar falando sobre as disciplinas. No primeiro semestre eu cursei 3, e no segundo mais 3, só que o primeiro semestre foi todo remoto e o segundo foi todo presencial. Na verdade, eu podia assistir aula remota, algumas aulas também, mas assim, a maior parte foi presencial. No primeiro semestre, eu cursei pesquisa em educação musical com a minha orientadora, a doutora Helena Lopes, metodologia da pesquisa em música com a professora Edith, que é uma disciplina que, se você já cursou no mestrado, não precisa cursar de novo no doutorado, só que como eu fiz o mestrado fora do país, eu preferi cursar para entender como se faz a pesquisa aqui, no Brasil. E a terceira foi Seminários em Educação Musical, que é uma disciplina super interessante, ministrada por 4 professores diferentes. No semestre que eu fiz, eu tive aula com as professoras Betânia Parisi, Angelina Bruck, Valênia e Heloísa Feixes. Vou falar um pouco sobre a carga horária dessas disciplinas, ou melhor dizendo, quanto tempo você tem que se dedicar a cada uma. Todas elas têm algum tipo de atividade para você entregar, e essa atividade geralmente é para falar sobre a própria disciplina, sua experiência com ela. Então, no final do semestre, você entrega uma ou 2 folhas assim no máximo, falando sobre a sua relação com a disciplina e dizendo o que é que foi bom, o que é que dá para melhorar, que é uma forma bastante interessante de avaliar um componente curricular, para que o professor melhore cada vez mais nos próximos semestres ou nos próximos anos. E no caso específico da disciplina de metodologia da pesquisa científica, a gente tem algumas atividades para aprender a fazer resumo, para aprender a fazer uma resenha crítica, que são avaliados pela professora geralmente mais próximo do fim do semestre. Pois bem, esse foi o primeiro semestre, que eu cursei todo de forma remota, mas isso foi em caráter especial, porque a gente estava assim, no meio da pandemia ainda, Então a disciplina não estava sendo oferecida presencialmente. Já o segundo semestre, eu fiz todo presencial, já morando aqui em Belo Horizonte, A Universidade Federal de Minas Gerais tem o campus Pampulha, que fica aqui próximo da região da Lagoa, e a escola de música da universidade é perto de uma das entradas. Então as aulas foram todas lá. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre a estrutura também, a infraestrutura da universidade, então se tiver interesse, dá uma olhada aí no vídeo. Pois bem, no segundo semestre eu tive aula de Seminários Avançados de Pesquisa em Música, foi uma disciplina bem interessante com o professor Sérgio Freire. Basicamente, cada aluno apresentava um seminário sobre a sua própria pesquisa. A minha pesquisa é sobre o ensino de História da Música no Brasil, ou nos cursos de licenciatura em Música no Brasil. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais também. E no final das contas a gente teve que escrever um pouco sobre a experiência, o que é que aprendeu. As avaliações no doutorado geralmente são assim, porque o professor sabe que a parte principal é a sua própria pesquisa, Então eles não ficam passando muita atividade para tomar muito tempo do aluno. Eu tive uma disciplina de escutas musicais, que foi uma espécie de optativa que eu paguei com a minha orientadora, a doutora Helena Lopes. Bastante interessante também, eu não sei se vai ser oferecida de novo, porque foi em parceria com um aluno de doutorado, o Marcelo Chiaretti. Tive a terceira disciplina, que para mim foi a mais interessante, é Estudos Orientados. Estudos Orientados é basicamente você e seu orientador ou sua orientadora conversando sobre sua pesquisa, para entender quais são os próximos passos para que a tese saia, no final das contas.
Então, uma vez a cada 2 semanas, geralmente, a gente se encontra ou presencialmente ou virtualmente para discutir algumas horas sobre a pesquisa. Então, você tem que sempre apresentar algum produto, né? Assim, o que você fez durante essas 2 semanas, porque se você chegar lá sem nada, aí vai ficar meio complicado, né? De passar 2 horas um olhando para a cara do outro sem saber o que fazer. Eu estou começando agora o 3º semestre do curso, ou seja, começando o 2º ano. E a única disciplina que eu estou tendo é estudos orientados, ou seja, eu ainda estou me encontrando virtualmente com a orientadora e conversando a respeito da tese, do projeto e de alguns formulários e questionários que a gente está fazendo agora, que faz parte da pesquisa, né? Faz parte da minha metodologia. Pois bem, falando um pouco sobre a infraestrutura do campus. A UFMG é uma das melhores universidades do país, tanto em termos de produção, assim, dos artigos que saem de lá, dos livros, quanto em termos de infraestrutura. A universidade é muito grande, o campus Pampulha é fenomenal, assim, vale muito a pena ir lá. E a escola de música também tem uma estrutura bem interessante. Eu acredito que mais como um espaço do que em termos de acústica mesmo, assim, porque as salas de maneira geral não são tratadas ou isoladas, apesar de ter tecnologias que auxiliam bastante os professores, no caso, projetores multimídia, tem um sistema lá que um monte de coisa na parede, assim, que você pluga o computador e o som já funciona nos monitores de estúdio, então a qualidade disso é bem legal, mas a parte acústica e também de cadeiras da sala ainda deixa a desejar. A biblioteca do campus é muito boa e da escola de música também, em especial, mas muito pouco usada, eu vou lá e quase não tem ninguém. As salas de estudo, como eu disse, a acústica não é lá essas coisas. Se você vai fazer em performance, no caso eu faço em educação musical, né? Mas se você está pensando em fazer em performance, tem que ver se o seu instrumento você já tem ou se vai depender da escola, né? No caso de piano, tem alguns pianos bons lá, mas quase ninguém consegue usar, porque é só para os alunos dos professores de piano. Eu, por exemplo, sou pianista e não consigo usar os melhores pianos que tem lá, porque a minha pesquisa não é em performance, é em educação musical. E sobre a internet, não funciona muito bem. Na verdade, ultimamente não tem funcionado nem mal, assim, de maneira alguma. O Wi-Fi lá na biblioteca talvez você ainda consiga cabeado, mas está bem ruim esses dias, assim, nos últimos meses, na verdade. Eles têm que consertar isso. Nesse primeiro ano, eu escrevi 2 artigos, um para a ANPON, né, que é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, que eu apresentei há algumas semanas em Natal, no Rio Grande do Norte, né, e eu sou de lá. E o outro foi para a ABEM. A ABEM é assim, um ano tem a ABEM regional e no outro ano tem a ABEM nacional, que é a Associação Brasileira de Educação Musical. Então, esse ano teve a regional e eu apresentei um artigo, uma comunicação na ABEM Norte. Sobre a rotina, né? O que é que eu faço, o que é que eu tenho feito nesse primeiro ano? Então, a parte mais complicada, eu coloquei aqui, é definir as perguntas norteadoras. Então, quando a gente entra no curso, já entra com um projeto, né? Mas esse projeto vai mudar completamente, então nem se anime muito. Algumas coisas retém, né? Mas é um jogo, assim, com o orientador, com a orientadora, para ver o que dá para manter e o que tem que tirar. Porque, no final das contas, a linha de pesquisa nem sempre converge plenamente. A linha de pesquisa da minha orientadora é bem diferente da que eu estudo, apesar de ser tudo educação musical, né? Eu sou voltado um pouco mais para o lado da musicologia e ela é bem educação musical. Mas eu acho que isso ajuda bastante a ter uma visão maior, assim, do que é o campo da pesquisa em música. No primeiro ano, assim, você vai se dedicar a definir o que você vai pesquisar, no final das contas, né? Isso tem que estar muito bem definido, você tem que pensar as perguntas, questionar, definir com a orientadora isso, porque é muito ruim você chegar no segundo, terceiro ano e ver que a pergunta não era interessante. Então, uma sugestão é que você passe bastante tempo refletindo a respeito do que você quer descobrir ou o que você quer pesquisar. E a metodologia deve ser pensada um pouco depois. Você não começa pensando na metodologia porque a metodologia virá a partir do seu próprio objeto de estudo. Então, como eu estudo o impacto do ensino de História da Música na formação e atuação profissional dos alunos que são formados na licenciatura em Música, minha metodologia acaba passando por questionários, por entrevistas semi-estruturadas, pela leitura de muitos artigos, né? Isso daí, de um jeito ou de outro, vai ter que ter, porque é a revisão de literatura, a parte da fundamentação teórica. E eu faço muitos levantamentos também, que nem toda pesquisa vai ter isso, mas como eu trabalho com documentos, os projetos pedagógicos, eu acabo fazendo levantamento desses documentos, entrando em contato com as universidades de todo o país.
O que é que eu faço então? Eu pesquiso e leio muitos artigos, assim, nesse primeiro ano eu li por volta de 45 artigos, o que é bastante coisa, mas, como eu disse, eu só estou fazendo isso, né? Eu não estou trabalhando, não tenho outras funções. Então, deu para focar bastante no doutorado. Escrevi artigos também, eu escrevi 2 esse último ano. Achei bem difícil, nunca tinha escrito artigo. Teve muita correção, assim, tem que conversar com a orientadora, ver não só a parte do português, mas as ideias, né? A melhor forma de escrever essas ideias e de fazer o diálogo com os outros autores. E eu faço muitos levantamentos, então levantamento bibliográfico, levantamento dos cursos, dos projetos pedagógicos, dos professores desses cursos, das disciplinas. E eu elaboro formulários e entrevistas, que é a parte que eu tô achando um pouco mais complicada, porque definir perguntas não é fácil. Assim, você tem que entender muito bem que tipo de resposta esperar e se vai valer a pena perguntar aquilo ou não, porque uma vez que o formulário está lá, você não pode voltar e ficar pedindo 500 vezes para que as pessoas respondam novamente, né? Não dá certo. Enfim, é isso. Acho que o vídeo já foi bem extenso. Espero que tenha gostado e diz aí nos comentários se você está fazendo doutorado já ou se está pensando em entrar na UFMG. Lá a gente tem várias linhas de pesquisa, assim, não é só educação musical. Tem sonologia, tem música e cultura, então para quem é mais envolvido com a etno, né, a etnomusicologia. Performance, então, assim, está bem servido. A universidade é fenomenal, os professores são excelentes, tem muita produção lá, a infraestrutura é boa, algumas coisas para melhorar ainda, mas enfim. Tá no caminho ainda, né? É um curso que atualmente tem conceito 5 na CAPES, que é o segundo maior que tem atualmente, porque não tem nenhum 6, né? O único 7 que tem no Brasil é a URGS, lá no Rio Grande do Sul. Mas é isso. Obrigado, curta aí o vídeo e até a próxima.